Senhor é aquele que luta por nós. Meu Deus, nós confiamos somente em Ti. Do Senhor vem a nossa justiça, meu Pai. Meu Deus, estenda as suas mãos sobre a vida do pastor Marcelo. Abençoe teu servo, meu Senhor. Dê a ele a restauração do corpo. Que o teu filho possa voltar, meu Deus querido, às atividades do templo, louvando e agradecendo o teu nome pelo milagre realizado. Abençoa, meu Pai querido, também a vida do Marcel, que está passando por luta, por enfermidade, Senhor. Conceda cura àquele teu filho, assim também na vida do pai dele, Wilson. Que eles sejam curados agora, tocados pela mão que pode realizar maravilhas e milagres. Nós abençoamos as famílias da tua igreja, Senhor. Abençoamos a vida dos nossos filhos. Meu Pai, abençoe nossos filhos que vão iniciar a vida acadêmica esse ano. Senhor, que o teu Espírito Santo os conduza em conhecimento, em graça, sabedoria e santidade acima de tudo. Abençoe-os, meu Pai, para a glória do teu nome. Nós oramos porque cremos e confiamos em Ti. Também, Senhor, nos abençoe com a Tua santa palavra. E nesse momento que vamos ouvir a Tua voz, possamos ser tomados pelo ensino e pela sã doutrina para veredas direitas para os nossos pés, em Jesus. Amém, amém, igreja. Pode voltar para o seu lugar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. É sempre uma alegria estar com os irmãos. Agradeço o convite, presbítero Donizete, pastor Marcelo. Confesso que estava com saudade dos irmãos já, faz um tempo que a gente não aparecia. Pastor Marcelo sempre puxava minha orelha: "Oh, quando você vai lá?" Mas aprove a Deus, amém? Estamos aqui, muito felizes. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no livro, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, a partir no capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós vamos ler Romanos do capítulo 8, dos versos 1 ao 11. Epístola do apóstolo Paulo à comunidade cristã de Roma, capítulo 8, dos versos 1 ao 11. Vou ler na NVI, tá bom? Se não se importar, pode tirar o som, eu não consigo pregar com som. Por favor, desculpa, tá, irmãos, mas me atrapalha. Romanos 8, muito obrigado. Capítulo 8, a partir do versículo 1, do 1 ao 11. Diz assim as Sagradas Escrituras: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém, queridos? Que texto precioso esse da palavra de Deus. Quero falar com os irmãos nessa noite no tema o povo de Cristo. O povo de Cristo. Nós somos o povo de Cristo, amém? Amada igreja, algumas religiões ousam dizer que são a porta do céu na terra. Algumas outras religiões têm a ousadia de se autodenominar a graça de Deus na terra. Já ouviram isso? Mas o que de fato identifica o povo de Deus? As Escrituras deixam bem claro que a identidade do povo de Deus não está num título, numa placa, não está num dogma, não estão nas regras. O que identifica o povo santo de Deus é o próprio Espírito do nosso Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que o Senhor nos selou com o seu Espírito. Nós temos um selo, a igreja de Deus tem um selo que a identifica como povo de Deus, como povo de Cristo, como a igreja de Cristo. Esse selo, amada igreja, não é visível, mas é real, está em você, está em nós, amém? É isso que identifica o povo de Deus. É isso que dá identidade ao povo de Deus, ter o Espírito de Cristo. As pessoas vão olhar para a igreja de Cristo e vão ver nas pessoas o selo, e vão dizer, esse faz parte do povo de Deus. Quero ver com os irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, 3 características que essa igreja selada tem. O texto de Paulo aos Romanos nos dá 3 características evidentes que existem na igreja de Deus. Estão comigo? Amém. Vamos ver? A primeira característica é absolvição. Dos versos 1 ao 4 nós vamos ver isso. Segunda característica que nós vamos ver aqui é distinção, dos versos 5 ao 8. E a terceira característica é convicção. Essas 3 características estão na igreja selada de Deus. A primeira característica é absolvição. O texto é muito claro. Na versão RA e RC mais erudita diz, nenhuma condenação há. Meus irmãos, se nós estamos falando de absolvição, que não há condenação para o povo de Deus, eu acho importante nós relembrarmos que haverá um julgamento. Se Paulo está falando de um povo absolvido, é porque haverá um julgamento. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ver a revelação a João acerca desse tribunal que acontecerá, porque ele acontecerá. Esse advento vem e ele acontecerá. Chegará o dia em que o Senhor julgará todas as pessoas desse mundo estarão diante dele para prestar conta daquilo que fizeram. Apocalipse 20, do 11 ao 15, quero ler com você esse texto da palavra de Deus. Vou colocar aqui o texto na RA. Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus.
Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amada igreja, chegará o dia em que os homens deste mundo prestarão contas ao Criador. Chegará o dia em que os malignos deste mundo prestarão conta ao Criador. Ninguém escapará desse dia. A Bíblia diz que o mar vai ter que devolver aqueles que morreram no mar. Não sei se alguns aqui conheceram Ulisses Guimarães, é do seu tempo? Ulisses Guimarães é um político muito famoso que caiu, o helicóptero dele caiu no mar, até hoje não encontraram ele. Nesse dia Deus vai requerer o corpo dele. Ele estará lá também. Haverá um juízo, igreja. Os homens malignos deste mundo, os injustos, esses que criam leis, que criam impostos, que pesam impostos sobre eu, sobre mim, sobre você, sobre nossas vidas. Esses que criam cargas tributárias, que nos fazem sofrer para colocar pão na mesa. Esses que tiram o dinheiro do pobre e colocam na cueca, estarão lá aquele dia e prestarão contas ao Criador. Ninguém ficará impune. Esses homens que pegam e colocam a mão no cofre público e tira do pobre para seu bel prazer, vão se dobrar diante do Criador naquele dia. Todos estarão lá. Homens que gastam bilhões com bombas e deixam milhões passando fome, não ficarão impunes. Mas calma, não fique irado, porque naquele dia Deus fará justiça. Deus fará justiça ao seu povo. Agora, sabe o que é interessante, igreja? No texto que nós lemos, sabe o que é interessante? O texto que nós lemos em Apocalipse diz que o mar deu os mortos que haviam lá. O inferno e o além deram os mortos que tinham lá. Mas não diz que o céu devolveu os mortos que há lá. Sabe por quê? Porque Cristo nos tirou do banco dos réus e nos fez assentar nas regiões celestiais com Ele. Nós somos um povo absolvido. A igreja não estará lá para prestar conta, mas para glorificar a Deus no dia da redenção. Eu e você fomos absolvidos do dia da condenação pelo sangue carmesim do nosso Cristo, do nosso Salvador. Jesus nos tirou do banco dos réus e nós somos absolvidos e fomos salvos juntamente com Ele. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, amada igreja. Eu quero destacar aqui 2 detalhes acerca da absolvição. 2 detalhes nesse texto que nós lemos. O primeiro no versículo 1, está no versículo 1. O texto diz que esse resultado é permanente. O sacrifício de Cristo é permanente. Se você prestou atenção comigo na leitura, o verbo está conjugado aqui no presente. Nenhuma condenação há. Não está dizendo que nenhuma condenação houve e nenhuma condenação haverá. Nenhuma condenação há. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Que quando você lê esse texto hoje, você está absolvido hoje.
Mas se você ler esse texto amanhã, você estará absolvido amanhã. Se você ler esse texto ano que vem, você estará absolvido ano que vem. Se você ler esse texto no dia no leito de morte, no dia da sua partida, o Espírito de Deus, a palavra de Deus vai dizer para você: vá em paz, você está absolvido, não há condenação para você. É permanente. O sacrifício de Cristo é permanente. Diferente da lei que tinha que se fazer sacrifícios diários, mensais, anuais, Cristo morreu uma única vez para nos absolver do dia da condenação e nos livrar da ira futura. Mas tem um segundo detalhe. Esse ato salvífico no Calvário, além de permanente, ele também é suficiente. Verso 3. No verso 3, nós vamos ler. Opa, fugiu aqui. Diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enferma na carne, a lei não tinha condição de nos livrar da morte. Não existe regra religiosa que tenha poder para livrar alguém da condenação. Não existe. Não existe regra. Você pode seguir a regra que você quiser. Você pode frequentar a religião que você quiser. Você pode seguir os dogmas e os sacramentos que você quiser. Sem o sacrifício de Cristo, sem estar em Cristo, não há absolvição. A absolvição é só para aquele que está em Cristo. O ato de Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, amada igreja. Nós não precisamos de pregação de coaching. Não precisamos de autoajuda, nós temos a palavra de Deus, nós temos a ajuda do alto. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos livrar da condenação. Segunda característica que eu vejo nesse texto, amada igreja, é acerca da distinção. O texto é bem claro, dos versos 5 ao 8. E, independente da posição teológica que alguém possa ter, existe uma visão, existe unanimidade, é ponto passivo entre os cristãos, de que nós somos um povo distinto. Sim ou não? Estão em dúvida? Nós somos um povo distinto. Vou fazer aqui uma observação. Existe diferença entre distinção e acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Na sua igreja existem pessoas de todas as línguas, povos, nações, raça, cor, sexo. Deus não faz distinção de pessoas. Não faz acepção de pessoas, perdão, mas Ele faz distinção do seu povo. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele exige distinção do seu povo dos demais povos. Se não, vamos ver. A Bíblia classifica o povo de Deus como trigo e os outros povos como? Se isso não é distinção? A Bíblia é bem clara quando ela se refere ao povo de Deus. Olha o que diz o texto em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, Pedro vai dizer: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo, exclusivo de Deus. O povo de Deus é distinto dos demais povos. Se não, olha o que diz em Tito 2,14. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, no verso 14, ele diz assim: porque ele santificou para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Distinção. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Esse texto é o melhor. Vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Nós somos um povo distinto. De todas as evidências que distinguem o cristão como filho de Deus, todas as evidências, de todas elas, o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, vai usar uma muito didática.
Paulo vai usar uma metáfora aqui nesse texto que nós lemos, no capítulo 8 de Romanos, aonde ele mostra essa distinção muito bem clara. Ele usa a metáfora da carne e do espírito. Esse dualismo usado por Paulo, aliás, não foi Paulo que inventou isso. Paulo copiou de Cristo. Jesus, quando vai falar com Nicodemos, João 3,6, ele diz assim para Nicodemos: Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Paulo empresta de Jesus essa fala, então, e nos dá uma grande, forma uma grande doutrina sobre a distinção da igreja. Paulo é muito claro sobre isso, mas eu quero fazer aqui uma observação. É importante entender a metáfora. A metáfora que Paulo está usando aqui, dizendo que existem pessoas que são da carne, que estão na carne, ele não está se referindo a esse tecido macio que cobre o corpo, amém, igreja? Paulo está dizendo às pessoas que vivem inclinados para as paixões da carne, para os desejos da carne. Da mesma forma, quando ele fala que existem aqueles que são inclinados para o espírito, ele não está falando daquele ser imaterial que forma constitui o nosso ser. Não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo que são pessoas que são guiadas pelo espírito. É isso que a metáfora quer dizer. Amém? Nesse sentido, então, olhando para isso, nós temos uma lista que o apóstolo Paulo faz aqui, daqueles que são da carne e daqueles que são do espírito. Vamos ver? Ele faz uma lista. O primeiro grupo, os carnais, os que estão na carne. Ele diz: os que estão na carne têm a mente voltada para os desejos carnais. Versículo 5, parte A. O que isso significa, amada igreja? A pessoa só pensa nos prazeres desse mundo. A pessoa só pensa no que a vida pode proporcionar de prazer. Ela é inclinada ao prazer, ela só pensa naquilo, na terra, nas coisas da terra, nas coisas desse mundo. Mas tem o segundo grupo. Versículo 5, parte B, ele diz assim: o segundo grupo são os espirituais, que têm a mente voltada para os desejos espirituais. Esses pensam nas coisas do alto, pensam nas coisas do céu. De novo, na lista de Paulo, os que têm a mente carnal, diz ele, no versículo 6, parte A, a mente carnal produz, o que diz o texto? A mente carnal produz morte. Parte B do versículo ele diz: mas a mente espiritual produz vida. Paulo vai também nos dar a diferença do relacionamento que um grupo tem com Deus e o outro. Ele vai dizer que o grupo dos carnais são inimigos de Deus. Inimigos. Mas ele vai dizer que os espirituais têm paz com Deus, no verso que nós acabamos de ler. E ele dá a diferença, ele dá o motivo dessa diferença. Paulo deixa claro no texto o motivo dessa diferença. Ele diz que quem é dominado pela carne na mente não pode agradar a Deus, porque não se submete à lei de Deus. É por isso que é inimigo de Deus. Não se submete à lei de Deus e nem tem poder para fazer isso. Amada igreja, essa verdade bíblica expõe uma realidade da nossa sociedade e dos tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que parece que surgiu uma terceira categoria, uma terceira classe. Tem os carnais, a Bíblia fala, os espirituais, mas parece que apareceu uma terceira aí. Os que parecem espirituais e são carnais. Os cristãos nominais, crente nominal, saiu uma estatística recente. Fizeram uma pesquisa na Veja, assustadora. Um número substancial de pessoas que se identificam como evangélicos não praticantes. Evangélico não praticante só serve para preencher relatório de hospital e engordar a estatística. Não existe isso. Nós temos que olhar para isso, amada igreja, e entender que existe uma distinção muito clara do povo de Deus e do povo que não é de Deus.
Nós temos que olhar para isso e ver que não existe crente carnal. Isso é falácia. Não existe, ou é crente ou não é. Quem não é convertido, quem não é crente, chega no culto, vem no culto, quando vem, a maioria não vem. Quando vem, chega mais tarde, sai mais cedo. Fica olhando o relógio. Não tem apreço pela Bíblia. Não lê a Bíblia. Não ora. Não busca Deus. Não se dedica às coisas de Deus. Como assim, crente carnal? Não existe isso. A Bíblia deixa muito claro. Nós, quando olhamos para uma pessoa carnal, que se diz evangélica, ela até fala assim, não, Deus é bom, Jesus salva, Jesus é bom, mas você não vê isso na vida dela. A vida dela não testifica o que a boca dela está dizendo. Isso não é verdade na boca dela. O que nos identifica como povo de Deus não é um título, não é o título que nós carregamos que nos identifica como cristão, como crente, mas é a nossa identidade cristã que nos identifica como crente. Não basta dizer que é crente. Nós precisamos pregar isso, igreja. Nós precisamos viver isso, amada igreja. Porque senão nós corremos dois riscos. Um, de enganar as pessoas. Elas vão estar aqui, mas não serão convertidas. Segundo risco, dar conta dessas vidas por não ensiná-las a verdade. Existe uma distinção muito clara na Bíblia sobre aquele que é povo de Deus e aquele que não é povo de Deus. E o que faz diferença disso é a obra redentora na vida daquele que serve a Deus. O texto é muito claro. Colossenses capítulo 3, versículo 2. O apóstolo Paulo vai dizer: nós pensamos nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Quem é povo de Deus não tem a mente voltada para as coisas da terra, tem a mente voltada para as coisas de cima. Não ostenta as coisas da terra, ostenta as coisas de cima. Quem é povo de Deus, quem tem o selo do Espírito Santo, não busca ardentemente as riquezas deste mundo, mas como ensinou Jesus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Jesus nos ensinou, não ajuntais tesouro na terra, ajuntais tesouro no céu. Distinção. O povo de Deus é distinto, é diferente. Paulo vai demonstrar com eloquência, na próxima característica que nós vamos ver aqui, a identidade cristã. Terceira característica, então, que eu quero ver com os irmãos, é a convicção. Crente tem que ser convicto que é crente, igreja. Crente tem que ser convicto da sua vida cristã. Tem que ter convicção. Versículo 8 do capítulo 8 que nós lemos, eu quero ler de novo com os irmãos. Versículo 8 e 9. O texto diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Existe uma conjunção aqui. A conjunção se. E ela impõe uma condição. Tem o Espírito de Deus, se ele habita em vós. Convicção. Quando nós falamos sobre isso, Paulo, eu quero concluir aqui no versículo 9, parte B. Paulo diz assim: porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a condição aqui para ter o Espírito, ele tem que habitar na pessoa, tem que habitar no cristão. E quando nós falamos sobre esse texto, duas reações acontecem nos ouvintes. Duas reações. A primeira delas é a dúvida. Ih, lascou, será que eu tenho? Acho que não. E agora, tenho ou não tenho? Ih, meu Deus. A segunda reação é a convicção. Quem tem convicção fala, sou eu, esse aí sou eu.
aqui dentro habita o Espírito Santo. Esse aí sou eu, aqui dentro tem Espírito de Deus. Os duvidosos se dividem em dois grupos. O primeiro grupo de duvidoso são os homens e mulheres carnais. Esse, obviamente, vai falar, não, eu estou na dúvida, agora eu não sei. Pelo simples fato de que não tem o Espírito de Deus. E lembra que diz o texto, quem não tem o Espírito de Deus vive na carne. E quem está na carne não submete à lei de Deus e nem pode fazer, desagrada a Deus. Vive na dúvida. O segundo grupo que fica na dúvida é o grupo dos crentes imaturos. Crente imaturo fica na dúvida também. Os crentes imaturos estão sempre naquela condição de, meu Deus, hoje eu tropecei, me arrependi, amanhã eu quero Deus de novo, hoje eu tropecei de novo, e isso gera dúvida da sua salvação, da salvação do crente. Mas só um grupo tem convicção. Aquele que é maduro em Cristo, aquele que avança em Cristo, aquele que rompe em Cristo, aquele que busca Cristo, aquele que se dedica a Cristo. Esse tem convicção. Nós não lemos todo o argumento de Paulo, porque eu parei no versículo 11 do capítulo 8. Mas se nós continuarmos lendo, eu não quis ser exaustivo, mas se nós continuarmos a leitura, o versículo 16, Paulo vai dizer assim, versículo 16 de Romanos 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o mesmo Espírito, Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem convicção que é crente. Quando ele acorda, ele sabe que ele é crente. Quando ele trabalha, ele sabe que é crente. Quando ele dorme, ele sabe que é crente, porque tem o Espírito Santo aí dentro, dizendo que é. Convicção. O crente tem que ter convicção de crente, amada igreja. Não existe crente carnal, não existe. Ou é ou não é. Ou é de Deus ou não é de Deus. Não existe dúvida. A Bíblia é muito clara entre esses dois grupos. Só um subirá no dia do arrebatamento. Só aquele que tem o Espírito de Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão gostando do templo porque parece um clube, porque parece uma discoteca, porque tem uma palavra acalentadora, mas que não confronta e não ensina essa verdade de que um dia nós seremos arrebatados ou ficaremos nessa terra. E temos que ter convicção disso. Eu quero fazer duas aplicações para encerrar. A primeira delas, eu quero aplicar falando dos crentes imaturos. A diferença entre o crente imaturo e o homem e a mulher carnal é que um passou pela experiência do novo nascimento, o outro não. A grande diferença do crente imaturo para o homem e para a mulher carnal é que um passou pelo processo, pelo milagre do novo nascimento, o outro não. Crente é crente, amada igreja. Imaturo ou maduro, é crente, é de Deus, está salvo. Mas tem dúvida, porque ainda é imaturo. Mas passou pelo processo do novo nascimento, quando o Espírito Santo entrou no coração dele, ele foi tomado por um choro, ele foi tomado por um arrependimento, ele abandonou a vida de pecado, abandonou os ídolos, abandonou os amigos do mundo, abandonou os prazeres do mundo, as músicas do mundo, ele não escuta mais nada que é da carne, ele não quer mais nada que é da carne, ele quer o que é de Deus. Ele nasceu de novo, as pessoas em volta perceberam isso, olharam para ele e disseram, você é outra pessoa. Esse provou o novo nascimento, esse é crente. O que não acontece com o carnal. O carnal, ele passa pela igreja e sai dela da mesma forma. Ele volta para a vida promíscua, ele volta para a vida de pecado, ele volta para a lama. Tem prazer no pecado. O crente não tem prazer no pecado. O crente aborrece o pecado. O crente repudia o pecado. O crente tem nojo do pecado. Peca porque é involuntário. Peca porque ainda está na carne.
na carne, nesse corpo, né? O crente, quando erra, é um acidente. Não é por vontade, espontânea vontade, como fazem os carnais. Não é. O que o crente carnal, o que o crente imaturo precisa fazer para ter convicção, igreja? É o conselho que Pedro dá na segunda epístola dele, no capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento. Sabe como um crente amadurece? Quando ele busca Deus, quando ele se dedica à palavra, quando ele lê Bíblia, quando ele aprende da Bíblia, quando ele ora, quando ele põe a cara no pó, quando ele dedica tempo de oração, quando ele acorda e ora, quando ele busca Deus. Quanto mais leitura bíblica, quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais oração, mais maturidade em Deus. É isso que amadurece crente. Cantar é bom, mas não amadurece crente. Não amadurece. Fazer caridade é bom, mas isso não traz maturidade. O que traz maturidade, Pedro diz, graça e conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo traz maturidade, e maturidade traz convicção. O crente tem que ter convicção que é crente. Segunda aplicação que eu quero fazer é sobre o homem carnal e a mulher carnal. Não existe técnica, método para conversão. Não existe uma técnica que você faz para alguém se converter. Não existe isso, igreja. O novo nascimento é um milagre. O novo nascimento é uma dádiva de Deus. Paulo vai escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz isso: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O novo nascimento é um dom de Deus. O ser nova criatura é um dom de Deus. Ninguém pode fazer isso por outra pessoa. É um milagre. Mas talvez o homem carnal e a mulher carnal vai dizer assim: Paulo, então o que eu faço? Eu não sei. É um milagre. É Deus quem escolhe o homem. É Deus quem escolhe quem vai salvar. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Mas uma coisa eu sei: existe uma evidência forte e irrefutável na vida de alguém que foi escolhido: arrependimento. O arrependimento faz a seleção de quem foi escolhido por Deus e de quem ainda não foi. Quem Deus escolheu para ser salvo, quem Deus escolheu para trazer para a sua igreja, para o seu povo, aquele que foi nascido de novo, que nasceu de novo, ele é tomado por um arrependimento profundo, ele é tomado no seu coração por um quebrantamento, ele quer deixar todas as coisas do pecado, deixar todas as coisas do mundo, e abraçar a fé, e abraçar a causa cristã, e se dobrar diante de Deus. O arrependimento é a grande evidência de que Deus alcançou o pecador. Arrependimento, igreja. Se não houver arrependimento, não há justificação e não há salvação. O apóstolo Paulo, quando estava saindo de Jerusalém e indo no caminho de Damasco, com carta para prender e até matar crentes, perseguidor da igreja, no meio do caminho, uma luz reluzente cega os olhos de Paulo, ele cai do cavalo, prostrado, e naquele momento, caiu Saulo, levantou Paulo, um crente em Cristo Jesus. Aquele que realmente é cristão, aquele que realmente é de Deus, ele passa por esse processo. A luz de Cristo cega os olhos dele para esse mundo, e ele cai prostrado, arrependido, mas ele levanta com os olhos abertos, escancarados para as coisas celestiais. Desce Saulo, levanta Paulo, desce o pecador, levanta o justificado, desce o ímpio, desce o carnal, levanta o espiritual. Esse é o processo do novo nascimento. Isso traz convicção para aquele que é crente. Coloque-se de pé, igreja.
Feche os teus olhos. Talvez nessa noite possa haver alguém que ouviu essa mensagem e no coração, no íntimo, pode dizer: Paulo, eu não nasci de novo, eu não passei por esse processo, mas nessa noite meu coração foi invadido por uma graça. A palavra de Deus entrou no meu coração e nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Nessa noite eu me arrependo da minha vida pecaminosa e eu entendi e fui tomado por um desejo de arrependimento e quero mudar de vida. Se nessa noite você sentiu isso, se as lágrimas rolarem no seu rosto, essa é a evidência de que você é um eleito de Deus e de que nessa noite o milagre da salvação alcançou o seu coração, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus por isso? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós temos a convicção de que somos dele. Amém, igreja? Presbítero. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, viu, Karine, vocês terem se disposto a estar aqui. Como você disse, nós não temos 6 bilhões, mas nós temos nem o ouro e nem a prata, mas nós temos aquele que nos salvou. Amém? Então queríamos abençoar vocês. Vem aqui, queria orar por vocês como família, porque, queridos, eles vieram lá de Jundiaí para trazer essa palavra para nós. Então que nós possamos abençoá-los, que vocês possam retornar sempre aqui com essa graça, com essa simplicidade que você sempre teve, e que isso, como você disse, nunca entre no seu coração a soberba, porque você sempre foi um rapaz. Eu sempre gostei de você, te amei, estudamos junto, brincamos junto, né? Vamos falar algumas coisas, não, senão vou dar exemplo. Colamos junto, não colamos não. Mas que Deus te abençoe, que Deus te dê muita sabedoria. Muito obrigado para vocês terem disposto o tempo de vocês aqui conosco, amém? Vamos orar por eles, queridos. Meu Deus e meu Pai, nós oramos pela vida, Pai, do teu filho, Pai. Papai querido, oramos pela casa dele, pela família dele, pelo tempo dele, Pai, que ele veio, Pai, aqui, Senhor, para nos abençoar com esta palavra, trazendo, Pai, uma revelação para nós, desde a prosperidade, Pai, até agora, Pai, que nós somos um povo abençoado, um povo que não tem faltado nada na nossa mesa, um povo, Pai, separado do Senhor, Pai, e que o Senhor possa guardar a vida dele, o retorno dele, Pai, para debaixo ali, Senhor, da tua graça. Coloca os teus anjos acampados ao redor dele, ó Pai, e que essa semana, Senhor, que ele possa receber em dobro tudo aquilo que ele deu para nós aqui, Pai, através do Senhor, Pai. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus. Amém? É isso aí, queridos. Olha, eu creio que essa palavra veio para trazer uma divisão para nós essa semana, né? Hoje nós já tivemos lá em Itupeva, levando os juniores, né? Que teve o pré-retiro lá, o pré-acampamento, e foi uma bênção, querido. Fomos com a Kombi, e olha que legal, você estava falando, né? Tem uma geração que verdadeiramente não conhece as tecnologias antigas da que nós tínhamos. Nós entramos na Kombi, as meninas falaram assim para mim: ô tio, aonde liga o ar-condicionado? Eu falei: tá vendo esse negocinho do lado aí? Vira aí, se chama quebra-vento, filha, né? Vai com o vento batendo daqui até lá. Cara, eu rachei de rir com as meninas. Então, são uma geração que estão vindo da base da tecnologia, então não conhece ainda, né? E aí, Pedro, eu achei muito engraçado, Pedro, que eu falei: abre o quebra-vento, filha, vai um ventão batendo na cara. A Kombi não tinha som, eu comprei uma caixa de som só para nós escutando música dentro, e fomos cantando, e passamos por 3 comandos, e a polícia parando, e as meninas louvando, foi uma benção. E por que eu digo, querido, que esta palavra do Paulo veio trazer uma divisão para nós essa semana? Você é um povo separado, amém? E eu tenho visto algumas coisas nas redes sociais, acompanho muito por causa dos jovens e juniores, né, que nós acompanhamos, e alguns de vocês devem ter visto. Essa semana já começou aí a divulgação do carnaval. Então, querido, na semana que vem nós vamos ter o nosso retiro de carnaval. Já começa na sexta-feira a abertura do nosso retiro de carnaval. Vamos ter ministrações no sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda de manhã, segunda à noite, com encerramento na terça-feira, lá em Itupeva. Os cultos de domingo, a gente vai estar passando os recados, eu vou ler ainda, vão acontecer aqui. Mas veja, querido, por que eu estou falando isso?
Essa semana rodou uma imagem muito forte aí na rede social do que eles fizeram lá, acho que no Sambódromo da Sapucaí. Eu nem sei se é no Rio de Janeiro ou São Paulo, Sapucaí, não sei nem falar para você onde é. Hã? Viu, irmã, você está pulando carnaval, né, irmã? Você está brincadeira. Mas foi uma coisa horrível. Se vocês viram, ainda teve um pastor que usou e falou assim, eles estão usando disso agora, trazendo, né, aos olhos, Deus está trazendo à luz aquilo que era feito no oculto. Né, uma escola de samba consagrando ela a pombagira. Mas, Paulo, é horrível de ver. Horrível de ver. Então, você crente, ou você que, né, às vezes, que nem o Paulo falou hoje, é um simpatizante, tome cuidado, querido. Hoje, né, nós vimos que talvez nem a televisão você liga mais na sua casa, mas o seu filho está com o celular na mão, o seu junior, o seu jovem, você homem, vigia agora com essas postagens que estão ocorrendo nas redes sociais. Porque, querido, é algo muito horrível para nós, servos de Deus. Recebemos um alimento desse, uma palavra dessa. Você é um povo separado, um povo distinto. E contaminar os nossos olhos com aquilo que o mundo está trazendo de sujeira para nossas casas, através, talvez, daquilo que é para ser bênção, que a rede social pode ser bênção na nossa vida. Coloque louvores, coloque pregação, assista aos cultos online, mas guarde a sua casa em nome de Jesus. Amém? E, seguindo para os nossos recados, então nós vamos ter o nosso retiro Transbordar, a partir do dia 28 ao dia 4 de março, com a presença do pastor Jetro, Narciso e Antônio Valente. Então, se programe, querido, para que vocês possam estar lá para receber muito e muito mais de Deus para esses dias. Amém? Tem algum recado dos cultos que estava passando? Nós vamos ter o encerramento terça-feira da Identidade do Reino com a Fernanda Cami. Você que ainda não participou, venha participar, querido. Vai ser a última aula, mas está sendo poderoso aí em nome de Jesus. Amém? E o culto da fé, né, do dia 27/2, então está cancelado por causa do retiro de carnaval, que nós vamos estar nos reunindo para fazer a abertura do retiro de carnaval. Amém? Então se programe você, supervisor, para estar lá. Aqui à noite, né? Isso. Beleza. Então, dia 28, a abertura, nós não vamos lá para Itupeva, mas você tem liberdade, se quiser ir também, glória a Deus. Mas nós vamos estar fazendo aqui, então, né, a nossa abertura da conferência vai estar sendo feito aqui às 8 horas da noite, um tempo de oração, adoração e clamor. E no domingo nós não vamos ter a nossa Santa Ceia, vai ser adiada aí para você poder aproveitar. Então, dia 2, nós não teremos a Santa Ceia devido à conferência do Transbordar. Amém, queridos? Então, vamos nos guardar e nos revestir em nome de Jesus. Amém? Abençoados, que nós possamos voltar para nosso lar, debaixo dessa graça que nós fomos ministrados hoje, e que nós possamos ir debaixo da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 1, 2, 3. Glória!